Galera, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje a gente vai estar estudando os conceitos básicos sobre semântica. É um dos principais assuntos que a banca Legatus gosta de cobrar. E a Legatus também é a mesma banca, né, que vai estar aí fazendo o concurso da GCM de Piripiri. A gente vai estar trazendo esses assuntos que ela vai abordar nesse concurso e também resoluções de questões envolvendo esses assuntos que já caíram em concursos passados que foram realizados pelo Instituto Legatus. Então deixe seu like, se inscreve no canal que é muito importante para a gente, compartilhe o vídeo para aquele amigo concurseiro, deixe nos comentários também o que você achou sobre a aula e vamos dar início à nossa aula. Bem, a semântica ela é o estudo da relação de palavras, né? Vai ser o estudo do sentido das palavras, né? Ela vai estudar o que aquela palavra vai significar e a sua relação com o contexto em geral. E dentre esses assuntos da semântica, né, a gente precisa aprender alguns conceitos básicos, como por exemplo, o que é o conceito de denotação. A denotação ela vai estar ligado ao sentido literal das palavras, ou seja, o real significado daquela palavra no seu sentido literal, como por exemplo a palavra hoje está chovendo. A palavra chovendo, né, é no sentido literal, realmente vai estar chovendo dentro daquele contexto. Já a conotação ela vai estar ligada ao sentido figurado das palavras, ou seja, ao contexto que aquela palavra vai estar envolvida, né? Então, vai ser interpretada dentro de um contexto as palavras que vão estar no sentido de conotação, no sentido conotativo. Como, por exemplo, aqui a gente tem a frase aquela mulher é uma cobra. A palavra cobra, né, está no sentido figurado, não é no sentido literal que aquela mulher realmente é uma cobra. Mas cobra aqui vai estar no sentido interpretativo, né? Aquela mulher é mal, aquela mulher é ruim, aquela mulher é venenosa. Então vai estar no sentido de interpretação das palavras, né, no sentido figurado. Ela não vai ser literalmente uma cobra, mas naquele contexto você entende o que a palavra cobra está relacionando, não a um animal, mas ao caráter daquela pessoa. Já o sentido de sinonímia, né, ela vai estar ligada à relação que duas palavras vão apresentar, né, a relação entre duas palavras com significados iguais dentro de um contexto. Basicamente vai ser a relação de sinônimo entre as palavras, né, você pode usar ambas as palavras, mas você vai entender o mesmo significado, como por exemplo, belo e lindo, né, você pode falar aquele lugar é belo ou aquele lugar é lindo que elas vão estar demonstrando o mesmo sentido. E também casa e lar. Você pode usar qualquer uma dessas duas palavras que você vai estar sabendo do que se trata, né? Você vai entender do que aquilo vai estar, se tratar, né? Da casa e do lar. Já o sentido de antonímia, ele vai estar ligado à relação estabelecida entre duas palavras que vão apresentar significados diferentes, ou seja, basicamente vão ser antônimos uma da outra. Como por exemplo, né, a gente tem aqui aberto e fechado, né? E alto e baixo. Uma vai ser o contrário da outra. Uma vai dizer um sentido diferente daquela palavra dentro de um contexto. A homonímia, né, vão ser palavras que vão ter a mesma estrutura fonológica, mas com significados diferentes. Ou seja, elas vão ter o mesmo som, mas que vão apresentar significados diferentes. Elas vão ser homônimos uma das outras. Como, por exemplo, seção e sessão. Ela tem a mesma fonologia, só que uma sessão está relacionada à sessão de cinema, à sessão de alguma reunião, e a outra sessão vai estar relacionado com o sentido da forma mais comum, né, da palavra. Como, por exemplo, a seção tal do instituto, do estatuto diz tal coisa. Então, essas duas palavras, né, elas vão apresentar é, a mesma estrutura fonológica, só que o seu significado vai ser diferente, né? Uma vai estar fazendo referência a um período de tempo que se realizará, como por exemplo, assim, um determinado evento, né? A sessão tal de cinema vai estar relacionada com a estreia.
Já essa segunda palavra, seção, ela vai se referir a um espaço destinado a um determinado arquivo. Tipo, o arquivo vai estar separado na seção tal. Então, essa seção com dois S vai estar relacionado mais ao sentido de tempo, né? Como, por exemplo, um sentido que realiza... a sessão de cinema vai passar tal filme. Já a sessão com C cedilha vai estar relacionado a uma sessão, a uma representação de um espaço, né? Como, por exemplo, as sessões que a gente vai separar arquivos um dos outros. Tipo, tal arquivo está separado na seção 2 do estatuto. Então, esse vai ser em sentido de homônimo, né? As palavras vão ter a mesma estrutura fonológica, mas seu significado é diferente. Já a paronímia vão ser palavras que possuem significados diferentes, porém são semelhantes na pronúncia e na escrita. E aqui também pega muita gente, né? Como cela e cela. É quase o mesmo que sessão e sessão, só que o SS e o C cedilha vão ter o mesmo som. Já esse cela, né, eles vão apresentar o mesmo som, só que eles não vão ser aquele som fonológico, não vai ter a mesma estrutura fonológica. Se a gente for separar em fonema, eles vão apresentar uma estrutura diferente. Mas elas vão ser semelhantes na pronúncia e na escrita, né? Cela e cela só muda o S e o C. E uma vai estar relacionada ao que? A cela de prisão, né? Com significado diferente. E a outra, a cela de, de cavalo, né? De um assento acolchoado, onde o cavaleiro se senta. Né? E a outra cela significa um tipo de aposento, né? Um convênio, um quarto individual nas penitenciárias. Então, unime e paronímia, eles parecem ser iguais, né, mas eles vão diferir em pequenas coisas. Enquanto um está ligado somente à estrutura fonológica das palavras serem iguais, o outro vai apresentar semelhança tanto na pronúncia como na escrita daquelas palavras. A polissemia vai ser quando uma palavra vai ter vários significados. Exemplo, tênis e língua. Se eu falar tênis fora de um contexto, você pode pensar em duas coisas: um tênis de calçar ou esporte chamado tênis, né? É por isso que tem que especificar dentro de uma frase: ah, eu estou jogando tênis, ou aquele tênis é bonito. Ela vai possuir vários significados, assim como a língua. Tem a língua dos sapatos, né, que o pessoal chama. A língua, a estrutura da boca, né? Estrutura biológica da boca, a língua que se fala em algum país. Então, a palavra língua também vai ter vários significados. Então, é isso que se trata a polissemia. Já o hiperônimo vão ser palavras que pertencem ao mesmo campo semântico de outra, mas com um significado mais abrangente. Depois a gente tem animais e legumes. Se eu falar animais e legumes, vocês vão estar sabendo do que se trata. Só que esse significado vai ser um significado mais abrangente, né? Ali tem animais, você vai saber do que se trata e ali vai estar representando vários animais. Ou eu gosto desses legumes. Vai saber do que se trata o legume, né? E eu gosto desses legumes. Não está específico qual legume eu gosto. Falar legumes, eu vou gostar de vários legumes. Já o hipônimo vai ser diferente do hiperônimo. O hipônimo vai ser o sentido mais restrito das palavras, seja aquele significado mais específico, como, como a gente pode ver aqui, vermelho e verde são hipônimos de cor. E se eu falar cor, você vai saber do que se trata, né? Ah, eu gosto daquela cor. Tá se relacionando a qualquer cor. Mas eu falar, eu gosto das cores vermelho e verde. Vermelho e verde são cores, só que com significado mais restrito. Já o conceito de ambiguidade vai ser a possibilidade de uma palavra ou de uma frase ter mais de um significado. Da forma como ela é escrita, você pode interpretar ela de várias maneiras. Como no exemplo aqui, a gente tem, né? Ninguém conseguia se aproximar do porco do tio. Tão mal ele cheirava. Então aqui, do porco do tio e tão mal ele cheirava, você pode estar interpretando como o porco que o tio tem, né?
ou a um animal porco, ou comparando o tio a um porco por ele não ter cuidados da higiene pessoal, né? Então é esse o conceito de ambiguidade. Você vai poder interpretar uma palavra de várias maneiras. Para nossa aula de hoje, dê seu like, se inscreve no canal que é muito importante para a gente e nos vemos na próxima aula, né? Vamos trazer resoluções de questões e outros assuntos básicos que vão cair nessa prova do Instituto Legacy da GCM e até nossa próxima aula.